Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa! Você tá aí de novo, que bom que você voltou. O seu interesse pela palavra de Deus alegra o coração de Deus e me alegra também saber que tem gente que também alimenta esse desejo por aprender mais da palavra de Deus. Hoje a gente vai meditar em Deuteronômio capítulo 31, parte 3, episódio de número 767, nona temporada. Encerra hoje o capítulo 31, faltam 32, 33, 34 para a gente encerrar o livro e ir para o Novo Testamento, meditar em Atos dos Apóstolos. Vai ser uma jornada joia demais e eu te espero lá, tá bom? Por enquanto a gente continua aqui. Hoje vamos continuar falando da honra pertencente à lei de Deus. A gente falou bastante da autoria de Moisés, algumas questões literárias ali do texto bíblico, o porquê, a causa e como foi atribuída a ele. Falamos um pouquinho da crítica textual e hoje a gente vai falar dessa honra pertencente à lei de Deus. Assim como o nosso Senhor, na perspectiva iminente da morte, ele empregou seus pensamentos em confortar e instruir os outros. Moisés, semelhantemente, em vez de concentrar os seus pensamentos em si mesmo, está ainda mais ansioso por prover a obediência futura do povo. Versículos 24 ao 29, versículos 9 ao 13 do capítulo 31. A gente vê que os seus dias na terra eram agora muito curtos. Ele ansiava por reunir neles o máximo de conselhos e advertências gentis possíveis. Servir a Israel. Isso absorvia as paixões e os desejos de sua alma. A Moisés fora revelado que não bastaria instruir o povo oralmente sobre os deveres religiosos. Tão gigantesca é a importância da lei de Deus que deve ser reduzida, escrita e cuidadosamente preservada. A lei de Deus é referente à nossa vida corpórea, como usar os alimentos, como curar doenças, como prolongar nos nossos dias, tudo isso é revelado de outras maneiras. Agora, essa lei é escrita pelo dedo de Deus na própria estrutura do homem. Em tais assuntos, a vontade de Deus, ela deve ser descoberta por investigação. Mas pela experimentação, mas a lei da vida da alma, ela nos é revelada de uma maneira diferente. Como o pecado pode ser perdoado, como a reconciliação entre um homem culpado e seu Criador pode ser assegurada, como a pureza interior pode ser conquistada, e a imortalidade da alma alcançada, tudo isso é revelado por Deus, por meio de seus profetas e reduzido a uma forma escrita da qual temos acesso. Se uma disposição perversa ela prevalece em um homem, ele pode se recusar a ler o registro e assim considerar-se indigno da vida eterna. A lei redentora de Deus ela é entregue a administradores de confiança. A lei de Deus, escrita por Moisés, referente à purificação e à obediência, foi colocada sob a custódia dos sacerdotes. Versículo 9. E guardada na arca da aliança. Isso era tanto um fato consumado quanto uma figura simbólica. Essa arca é um emblema da igreja de Cristo. E os filhos de Levi foram os primeiros representantes dos cristãos genuínos. A família cristã ela tornou-se um sacerdócio real e um de seus deveres encantadores era conservar a lei de Deus para transmiti-la às gerações futuras.
Pelo cuidado amoroso de discípulos leais, os oráculos de Deus foram preservados intactos. A vida vigorosa da igreja hoje se manifesta na revisão do texto exato, na tradução para outras línguas e na sua revelação ao entendimento do povo. Nós somos administradores dos mistérios de Deus. A lei redentora de Deus, ela deve ser exposta periodicamente. Moisés exigiu que isso fosse feito uma vez a cada 7 anos. Por esse método, as lembranças daqueles que a ouviram antes seriam revividas. Ela seria gravada na memória com uma nova força, e muitos alcançariam uma compreensão e apreciação mais elevadas do seu significado. O período recorrente é simbólico. A invenção da imprensa, ela multiplicou as cópias da lei de Deus por todos os lados, e seria uma injustiça se não reconhecêssemos essa invenção como uma nova agência nas mãos de Deus para iluminar a raça humana. A lei foi ordenada para ser lida no ano da remissão e na festa dos tabernáculos. Este era o aniversário da revelação sinaítica. Esta festa era assinalada por uma alegria incomum. E esta nova revelação da verdade de Deus em cada período acrescentaria novo entusiasmo, alegria. Homens bons diriam: tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas foram para mim como a alegria e o regozijo do meu coração. A leitura pública das Escrituras, com ou sem comentários, é um importante meio de edificação. E tais leituras são necessárias. Muitos têm Bíblias, mas não as leem. Muitos leem e não entendem. O fim da leitura da palavra de Deus é que possamos ser capacitados a obedecê-la. Versículo 13. O versículo 14 ao 23, nós vemos recomendações, ordem do Senhor a Moisés e a Josué. Moisés, ao transferir a liderança para Josué, ele estava apenas antecipando uma designação mais formal da liderança pelo próprio Deus. Ele ordena que o antigo líder e seu sucessor se dirijam ao tabernáculo e lá recebam seus respectivos encargos. Então a Shekinah, a glória de Deus, parece convencer o povo da realidade da reunião divina com os líderes. Moisés é primeiro informado de seu próprio fim iminente, da apostasia certa do povo e da conveniência de apresentar-lhes um cântico que testemunhasse a perversidade da apostasia quando ela ocorresse. Então Josué é encorajado, pelo próprio Senhor a receber a promessa. As palavras aqui, o Shorev Nevoter, alguma coisa assim, Shorev e Mevoter, em hebraico, são literalmente deitar-se com seus pais. E nesse contexto elas são certamente significativas. Elas apontam sem dúvida para a comunhão e o descanso com os pais em outra vida. Não podem se referir a qualquer depósito dos restos mortais de Moisés no mesmo túmulo que seus pais. O seu sepulcro era solitário, sagrado, o seu deitar-se com seus pais, portanto, só pode se referir à comunhão em uma vida futura. Este é o único lugar no Pentateuco onde essa expressão específica ocorre. Embora encontremos nos livros dos reis nada menos que 26 vezes. Foi sem dúvida uma indicação a Moisés de que ele estava prestes a entrar em comunhão tranquila com seus descendentes, e foi um consolo muito bem-vindo neste momento peculiarmente difícil. A apostasia nunca pega Deus de surpresa. Ele a prevê, toma providências para ela, preparando seus servos para o seu aparecimento e preparando uma recompensa adequada para os próprios apóstatas. Deve ser uma experiência notável estar em tal posição como Deus e ter a previsão de todo o futuro.
de modo que não possa haver nenhum elemento de surpresa para ele. Seus recursos são tão adequados que ele está fora da região de surpresas ou dificuldades finitas. O ceticismo é filho da abundância e não da necessidade. Será, diz o Senhor, quando Israel tiver entrado na terra prometida, desfrutado de seu leite e mel, quando estiver engordando, que se voltará para outros deuses e será culpado de apostasia. Da mesma forma, os nossos céticos modernos são homens, em sua maioria, em circunstâncias mundanas confortáveis. E delas brotam dúvidas sobre a existência de Deus e suspeitas de que podemos viver muito bem sem Ele. É no leito do luxo, diz o Senhor Martineau, não na rocha da natureza, que o ceticismo nasce. E enquanto do centro dos confortos brotam muitos medos tristes, e o destino mais caloroso muitas vezes se enche das dúvidas mais frias, escondidas dentro de si como um coração de gelo que não se derrete, você pode encontrar uma miséria laboriosa, que confia tanto mais quanto é atingida, e em meio às orações secretas dos enlutados, ouvem-se os tons mais doces de esperança. Nós temos aqui Deus proferindo um cântico específico com Moisés, que servirá de testemunho contra Israel na apostasia vindoura. A profecia é a reserva de um testemunho com bastante antecedência para o julgamento vindouro. É a prova cabal de que nenhuma variação de humor dos homens jamais poderá surpreender a Deus ou frustrar seus magníficos desígnios. A essência desse cântico é o que consideramos agora. Josué recebe encorajamento sobre uma liderança bem-sucedida e a presença perpétua de Deus em sua missão. Isso significa sucesso imediato como um contraponto à triste notícia sobre a apostasia final. Josué tem a certeza de que Deus estará com ele e garantirá o sucesso na posse da terra. Portanto, Josué deveria ser apenas um tenente-general sob o comando do líder e rei invisível. E Josué não desejava nada mais elevado. A grande honra era ser um companheiro de luta com Deus. Eram as batalhas de Deus que ele lutaria e seriam as vitórias de Deus que Israel venceria. Havia muita tristeza no fim da carreira de Moisés. Ele se lembrou do seu pecado ao ser excluído de Canaã, mas ele teve uma compensação quando Josué assumiu sua obra e na garantia de descanso além do rio. Ele estava indo para uma terra melhor do que aquela que ficava além do Jordão. Ele estava passando para a paz com os santos pais que o precederam. Assim ele recebeu calma e bênção em meio à sua dor. Que tenhamos um trabalho digno de ser continuado depois de nós e alguém para nos suceder nele. E que tenhamos descanso como de Moisés após a nossa morte. Era apropriado que uma transferência pública de autoridade fosse feita de Moisés para Josué. A nobreza de Moisés se destaca. Assim como João disse de Jesus, Moisés disse substancialmente de Josué, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A ocasião tinha um aspecto de luto. Moisés estava prestes a morrer, no entanto, não havia nenhum traço de pesar em suas palavras. Ele contempla o evento com uma calma serenidade. A sua principal preocupação é um sucessor competente. O bem dos outros ainda era o desejo mais elevado de Moisés. E prontamente ele respondeu ao chamado divino. Deus havia designado a reunião para ocorrer no tabernáculo. Todos os grandes empreendimentos deveriam ser consagrados no santuário. Aqui nós tocamos a fonte da bênção eficaz.
Deus se comprometeu a ser encontrado por nós aqui. Este é o meu descanso para sempre. Aqui habitarei. O Senhor apareceu numa coluna de nuvem, tão inefavelmente deslumbrante, e a glória inata de Deus que nenhum olho mortal pode contemplar. Nós ficaríamos cegos pelo excesso de luz. Em acomodação à fraqueza humana, Deus tempera seu brilho com uma nuvem auxiliar. Tal foi a forma em que ele se agradou de aparecer no propiciatório. Tal foi o modo de sua manifestação no Monte da Transfiguração. A ordem de Deus chegou a Josué por meio de lábios humanos, mas ainda assim era a ordem de Deus. Nós devemos supor que Josué carecia daquela suscetibilidade de alma essencial para ouvir a voz de Deus. Alguns conseguem ouvir essa voz diretamente, muitos só ouvem por meio da transmissão da fala de outros. A ordem de Deus e a ordem de Moisés era uma só para Josué: seja forte e corajoso. O que Deus ordena, Deus primeiro dá. Ele diz aos homens: aqui está a força que me foi confiada. Usa bem, mas está pronta assim que for necessária. Melhor de tudo, ele acrescenta para Josué: eu estarei contigo. Que palavra doce. Como que a gente pode desprezar a lei escrita pelo próprio Deus, pelo próprio dedo de Deus, e ainda esperar vida para a alma? Meus queridos, se até Moisés, à beira da morte, se preocupava mais com a obediência do povo do que consigo mesmo, como podemos nós viver centrados apenas em nossos próprios interesses? Vem orar comigo para a gente encerrar o último episódio desse capítulo 31. Jesus, a tua palavra, ela é tremenda, maravilhosa. Obrigado pela tua palavra. Nos dá um coração obediente à tua palavra, Senhor, que guarda com zelo a tua lei redentora, um coração que guarde essa lei, que se alegre em transmiti-la e vivê-la com a fidelidade e a honra que ela merece. Que possamos viver não para nós mesmos, mas para o bem do teu povo, para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Te encontro lá no capítulo 32. Fica combinado assim? Tá bom? A gente volta muito em breve, mais breve do que você imagina. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.